noite. Vamos para mais uma disciplina. Vou achá-la aqui. Então, unidade 2, Direito Trabalhista, decorrentes do contrato de trabalho. Vai vir muito ao encontro ao nosso dia a dia, mundo do trabalho realmente, para a nossa realidade. Ela está dividida em 3 tópicos: jornada de trabalho, tópico 1, tópico 2, salário e remuneração, e tópico 3, aviso prévio e estabilidade provisória, o FGTS, PIS, PASEP, seguro-desemprego. Aqui a gente vai para a unidade 2, direito trabalhista, decorrentes do contrato de trabalho, e vamos adentrar aí no tópico 1, jornada de trabalho. Agora a gente vai ver algumas possibilidades da jornada de trabalho, formas de remuneração, salário, o reflexo do direito do trabalho brasileiro entrando nessas legislação dos nossos direitos, tanto do empregador quanto do empregado, e também vamos tentar estudar um pouquinho a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, que ele tem o índice sobre a jornada de trabalho parcial, onde a gente consegue ver a jornada do trabalhador em vários ângulos, em várias profissões. Também os intervalos, pausas, intrajornadas, a fim de analisar algumas reformas trabalhistas. Então, assim, a gente vai entrando na jornada de trabalho, como o próprio nome diz, na lei trabalhista da CLT, do artigo 57 ao 75. Ele consiste em abordar o período diário e semanal, onde o empregado ele permanece à disposição do empregador, onde ele executa as ordens e cumpre com o contrato conforme disposto no artigo 4 da CLT. A gente vai ver algumas coisas relacionadas à Constituição da República de 88, como ele estabelece. Ele estabelece então que o trabalhador urbano e também o rural, ele tem a duração do trabalho normal, não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O funcionário tem uma ideia de qual é a carga de trabalho, né? Porém, a gente também tem algumas categorias que eles têm uma diferenciação, que possui algumas jornadas diferenciadas, consta na legislação especial, como os advogados, aeronautas, bancários, jornalistas, radialistas, médicos, professores, entre outras profissões que têm um horário um pouco diferenciado. Assim, a gente vai falando um pouco sobre a jornada de trabalho diário, semanal, como a gente já viu de cada um ali, de cada profissão, que pode ser um pouco diferenciada. Então, a jornada de trabalho diário e semanal envolve alguns termos conhecidos como a duração do trabalho e jornada de trabalho. Parece ser muito semelhante, mas tem uma diferença. A duração do trabalho é quando a gente considera todo o período decorrente do contrato de trabalho, principalmente as pausas, os repousos semanais, as férias ou ainda os feriados. Então a gente tem que ver tudo isso no ano, quantos feriados tem, para poder fazer uma programação. Até mesmo quem trabalha com transformação de produto em grande remessa, tem que ter toda uma programação diária. Quando os funcionários devem tirar as férias, quantos feriados vão ter durante a semana, é muito importante uma empresa, já quando entra o ano, já ter uma ideia de todo esse feriado. Já a jornada de trabalho é um pouquinho diferente. Ela trata apenas do tempo em que a gente está disponível para o empregador, que é o que realmente está no contrato, né? Conforme está estabelecido no contrato de trabalho. O limite da duração de uma jornada de trabalho geralmente é de 8 horas diárias e 44 semanais, como a gente viu ali em cima, para a gente ter uma ideia. Isso é quase em todos os segmentos. Assim, a gente vai trazendo o registro da jornada de trabalho, que geralmente ela pode ser realizada de diferentes formas, geralmente através de registros manuais, né? Ou ainda pode ser o mecânico, é um pouco mais avançado, mas hoje é mais comum a gente ver nas empresas o eletrônico, que é importantíssimo a aplicação dessa marcação de cartão ponto, tanto para a empresa quanto para os funcionários. E você consegue ter uma ideia de quando você está alcançando, quando você está ultrapassando a hora sua contratada, que aí já começa a gerar uma hora extra, né? Então a empresa também tem que ficar de olho com isso, que às vezes ela não está preparada para ter aquela hora extra que eles não estavam esperando, que é desnecessária. Então eles têm toda essa programação, por ali eles conseguem visualizar. E referente às horas extraordinárias,
através do tempo da jornada do trabalho, então tem um excedente às 8 horas diárias, além do que você já trabalhou. Geralmente até ali ainda pode pagar a hora extra. E o Tribunal Superior do Trabalho, ele fixa em 5 minutos a tolerância para o trabalhador ele chegar, o relógio ponto, até lá onde ele bate o cartão, ou ainda maquinário ser desligado, né? Então, acima desse limite, 10 minutos de entrada e 10 minutos de saída. Geralmente é onde as empresas elas têm ali aquela tolerância, bater o ponto entre 5 minutos e para desligamento de maquinário ou mesmo para vocês começarem a ativar eles ali mais uma tolerância diferenciada. Então, 10 minutos de entrada ou ainda 10 minutos de saída dentro desse contexto que a gente colocou aqui. Já o artigo 58, ele estabelece que não serão descontados nem computados como jornada ordinária essas variações de horário no registro ponto e não excedente de 5 minutos, observando sempre o limite máximo de 10 minutos diários. Vai fazendo essa soma, o funcionário às vezes acha que lá no final ele vai ter uma hora extra desses minutos, que passam não, está dentro da legislação e está tranquilo esses 10 minutos para mais ou para menos, dentro do horário. Então assim, a gente vai supor que a gente tem uma jornada de 8 horas e 44 semanais, de segunda a sexta-feira. Então de manhã a gente inicia às 8, vai até meio-dia, à tarde iniciamos às 14 e vai até 18. Isso por quê? Porque você tem um horário a mais, que seria ali no sábado. Então o sábado você cumpriria ali de 8 a meio-dia, aí vai fechar a sua carga horária. Tem algumas empresas que não adotam o sábado, aí você faz um horário um pouco diferenciado. Às vezes só tem 1 hora de almoço dentro dessa intercalada e você pega um pouco mais cedo. Pode também variar. Então muitas vezes a gente bate o cartão 4 vezes, sendo que é na entrada, na saída para o almoço, quando você volta do almoço e quando você sai de novo. Durante o dia dá umas 4 passadas de cartão, sendo que o limite diário para essa variação permitida é de 10 minutos, como a gente viu. Então ele não pode ultrapassar 5 em cada batida, senão ele vai ultrapassar o horário destinado durante o dia. E ultrapassar isso é considerado como hora extra. Ficar ligado tanto o funcionário quanto o empregador. Assim eu vou trazendo uma tabela que vocês vão conseguir visualizá-la melhor da jornada de trabalho, e aqui a gente vai ter uma imagem onde ele vai trazer aquelas partes de 7, que você entra 7h57, saída até meio-dia e 2, depois a entrada 13h58 e a saída até 18h03. É mais ou menos dentro dessa referência, dessa imagem, que é o comum dentro das empresas. Aqui nessa estratégia dessa imagem, dia 14/5 ali de 2018, sei que ela está um pouco desatualizada, né? Mas dá para a gente entender o contexto dela. Então a gente acumulou 3 minutos no segundo e depois 2 minutos no terceiro, 2 minutos quarto mais 3 minutos. Então nenhum desses aí, no caso, ultrapassou os 5 minutos, ou o total de 10 minutos. Aqui a gente não ultrapassa nenhum minuto, então ele não gera hora extra. Já no 15/5 de 2018, tem 4 registros, supera ali os 5 minutos por batida, no caso do cartão, e ele deve ser considerado como hora extra. Já no 16/5, ele supera os 10 minutos diários, então considerando como hora extra. O 17/5, mais abaixo, a gente vê um único registro que ele passou de 10 minutos, então dessa vez excedendo. Então o total do dia, ele considera aí o total como hora extra. E o dia 18/5, por sua vez, a gente chega 3 minutos atrasado, aí deve ser compensado uns minutos de meio-dia. O último, que é 19/5, aqui a gente já tem direito a 18 minutos de hora extra, conforme o PST, que determina que a gente deve levar em conta todo o excedente do dia, mesmo que seja inferior a 10 minutos. Porque se você somar ele ali nos 30 dias, ou nos 24 dias trabalhados, vai dar um bocado de hora extra. E se você for fazer isso anual, nossa, aí dá muito mais. Boa noite, Henry, tudo bem? Boa noite, Jussara, tudo ótimo aí? Oi, boa noite, tudo certo. Então tá bem bom. Então, acrescentando,
É quase impossível registrar 8 horas diárias. O Tribunal Superior do Trabalho, ele diz que o cartão ponto sem variação, ele não tem validade probatória, né? Porque parece que o sistema está meio viciado. Se não tiver esses minutos, algumas coisas mais para cima, mais para baixo, parece que o sistema está meio programado. Então ele não considera esse tipo de registro. E o ônus da prova que você tem ali para as horas extras recai sobre o empregador, sobre o patrão. Por isso que é primordial registrar essa jornada de trabalho, principalmente para as empresas mais de 10 funcionários, que o controle já é mais complicado de você fazer nesse entrada e saída de funcionário. E o registro ele pode ser em 3 maneiras ou de 3 formas. Por exemplo, registro manual, lembra que eu falei lá no início? É realizado de forma escrita, já não é muito usual, tá? Mas ainda existe em algumas empresas. Tem uma folha ou um livro criado para esse registro, escrever de forma fiel os horários e as entradas. Depois a gente já tem um mais evoluído um pouquinho, que já é o registro mecânico, onde tem as folhinhas furadas, você passa lá, ele grampeia aquilo tudo, até meio barulhento, e ele é mais conhecido como cartão ponto, que é preenchido de acordo com o horário registrado no relógio, e o cartão, que é o mais usual aí, que é o crachá, uma tarja magnética, e a sua leitura geralmente registra a entrada e a saída do funcionário no sistema por aproximação. Você só passa o cartão, ele lê ali o cartão e está tudo certo. Tem alguns que você passa que nem cartão de crédito, tem alguns modelos diferenciados. Vou falar um pouco agora da compensação de jornada, que é conhecida como banco de horas, quando o empregador ele trabalha alguns dias a mais, vai ficando naquele banco de hora sem ter o pagamento de horas extras. Quer dizer o quê? Eu tenho horas sobrando e eu vou precisar ir ao médico, essas horas não vai ser descontada do meu salário porque eu tenho horas. Então sempre respeitando, claro, um limite de 44 horas semanais, fazendo uma redistribuição dessas horas. O artigo 59 da CLT, ele diz que o excesso de horas em um dia, se ele for compensado pela correspondente diminuição do outro dia, da maneira que não exceda essa quantia de horas que a gente falou ali, ou seja, o período máximo de um ano, aí o funcionário pode usufruir dela sem nenhum prejuízo e a empresa também. E assim a gente vai trazendo o regime de tempo parcial. Esse regime de tempo parcial, previsto no artigo 58 da CLT, ele considera o regime de trabalho que tenha destaque na sua duração e que não exceda a 30 horas semanais. Esse aqui é do parcial, quer dizer que ele não é total. Existem algumas vantagens, além de gerar emprego, porque ele vai ter que colocar mais funcionários, poder fazer rodar a máquina, né, porque o horário é reduzido, e o regime de 30 horas semanais ou 32 horas, ele considerando o máximo permitido para as horas suplementares. Por exemplo, alguns exemplos que a gente pode dar: as mães que precisam cuidar do filho recém-nascido ou ainda menores de idade, também pode entrar nessa. Estudantes que trabalham ou conseguem dispor um pouco a renda, dividir ali sem prejuízo nos seus estudos, trabalhar no turno inverso, né, da escola. Então o salário ali de regime de contratação, ele deve ser equivalente ao valor da hora trabalhada, né, dos trabalhadores. É um pouco diferente, geralmente é 4 horas por dia. Um exemplo aqui: se o empregado ele trabalha em tempo integral de 44 horas semanais, ele vai estar recebendo um salário um pouco mais, R$2.000, na função de técnico em informática, por exemplo, ou ainda num contrato de 22 horas semanais, mesma função, recebendo R$1.000. Quer dizer que ele diminuiu a hora dele, o salário também caiu pela metade. Só que aí, se você for reparar, se ele tinha 44 horas semanais, ficou com 22 horas semanais. Então, de vez ele trabalhar num turno integral, ele está trabalhando em meio turno. E assim a gente vai falando do regime prontidão e de sobreaviso. Esse regime de prontidão, eles foram criados para representar ou para atender os ferroviários, também médicos, aeronautas, como a gente viu, podendo ser intercomunicador, através do notebook, do page, de um celular, você fica sobre aviso. Quer dizer, eu estou em casa fazendo um churrasco com a galerinha, mas de repente
toca lá o bip, o celular, ou vem um alarme no notebook, ó, você tem que estar aqui agora. Aí você tem que sair da onde você está e geralmente médicos, quem trabalha na área da saúde, fica muito nesse termo de prontidão. Você vai estar ganhando igual, mas com aquela responsabilidade de não poder beber, de ficar todo tranquilo, porque você está de plantão, é quase um plantão, né? Só que é um sobreaviso, que o plantão geralmente você fica dentro da empresa, já o sobreaviso não necessariamente. Então considera sobreaviso o empregado efetivo, tem que estar registrado e permanece na sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. No máximo 24 horas de sobreaviso, sendo contadas 1/3 do salário normal, então ele vai ganhar mais por isso, né, da prontidão, e o empregado ele fica nas dependências da entrada aguardando as ordens. Prontidão máxima de 12 horas, contadas 2/3 do salário normal. Por que eu falo que ele está ganhando a mais aqui? Porque muitas vezes ele nem é chamado, então ele está ganhando igual, está em casa fazendo churrasquinho com a galera e está ganhando porque ele está em sobreaviso. Isso pode ser até sábado, domingo, pode ser um plantão noturno, só que é claro que isso tudo aí tem um diferencial no salário, como a gente vai ver também. E assim a gente vai trazendo um pouco dos intervalos intrajornadas e o interjornadas. Tem uma diferença, mesmo que elas parecem ser muito semelhantes, a gente vai ver algumas semelhanças. Então os intervalos dos períodos de descanso decorrem dessa prestação de serviço que a gente presta às empresas, conhecido como interjornadas. As paradas para repouso, também para alimentação, aí sim ela é conhecida como intrajornada. Entenderam a diferença? Então, intrajornada é aquela normal que a gente tem ali, do decorrer, do descanso, de um dia para o outro, né? Que tem toda aquela parte de 12, aí descansa 12, trabalha tantas horas e assim vai. E a outra já é aquela que pequenos intervalos, café da tarde, para alimentação, para alguma coisa assim mais direcional. E os intervalos eles são definidos de acordo com a quantidade das horas trabalhadas. O artigo 71 da CLT, ele diz que qualquer trabalhador exceda 6 horas é obrigatório um intervalo para repouso, alimentação e no mínimo de 1 hora, não excedendo 2 horas. E os intervalos eles são computados. Não quer dizer, se eu parar 1 hora eu não vou ganhar aquela hora. Não, ela já é somada o seu tempo integral do contrato, que é um direito do trabalhador. E assim a gente trouxe ali, né, para quem trabalha e quem tem direito desse intervalo. Um caso o descanso ele não seja considerado, ele pode ser condenado a pagar acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. Então, caso o descanso ele não seja concedido, vamos dizer que o patrão lá ele está com uma encomenda que ele tem que entregar para ontem, coisa e tal, ele não dá esse direito pessoal lá, 15 minutinhos, vocês comem o que der e vão voltar para a empresa. Beleza, até eles vão fazer isso, mas eles vão ter que ser recompensados por isso, senão ele paga a multa. Mas isso tem que ser geralmente num conjunto, tem que ser todos os trabalhadores concordando e ainda o sindicato está a par, né, dessa concepção que ele está fazendo de sessão ali. É bem complexo isso, lidar com essas horas das empresas. E assim, fazendo uma outra tabelinha, que é os intervalos intrajornadas, que são chamados de especiais, e a gente tem ali o datilógrafo, frigorífico e também quem trabalha com minas, negócio de extração, telefonistas, aí também tem ali amamentando, e ali a gente consegue ver os intervalos defendidos pela CLT de cada um desses profissionais. É claro que tem vários outros aqui, é só uma pincelada para a gente entender um pouquinho de cada uma delas. O objetivo das pausas é evitar doenças ocupacionais. Exemplo, uma empresa ele concede um intervalo de 15 minutos para cada 2 horas de atividade para o trabalhador poder fazer um lanche, poder, sei lá, fumar um cigarro ou descansar. Geralmente esse do cigarro o pessoal para em qualquer momento, né? Mas dependendo de algumas empresas está no contrato. Se ele quiser manter o vício dele, tem que ser lá nos minutos de intervalo. Mas aí não dá tempo de me alimentar. Isso já não é problema da empresa, o vício é do funcionário, não da empresa. Então dentro do período de trabalho ele tem que estar
cumprindo o que está no contrato, ou seja, trabalhando. E entre 2 jornadas de trabalho também tem que ter no mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Dá tempo de sair ainda, talvez no banco, buscar os filhos na escola, depois ver seu jornal, sua TV e depois descansar bem tranquilo. Por isso ali que a gente tem que ter um horário bem prolongado para o corpo poder relaxar, a mente também, para no outro dia você iniciar novamente. Os intervalos 17 horas para algumas profissões, por exemplo, telefonista, 12 horas para o cinematográfico, 14 horas para os ferroviários, 10 horas para o jornalista e assim por diante. Então, o repouso semanal dentro desse contexto, ele é remunerado, ele deve ser de 24 horas, somando as 11 horas do período mínimo entre a jornada e outra, ou seja, de um intervalo de um dia para o outro. Aí o trabalhador ele precisa descansar por 35 horas antes de uma nova jornada. Geralmente quem utiliza muito isso é a parte da saúde, médicos, enfermeiros que ficam de plantão, 35, 24. Quem trabalha também na petroquímica, trabalha nas plataformas, também tem um negócio assim. Aqui nessa unidade, nesse livro, não sei se vai tratar disso, mas às vezes fica 15 dias no mar, lá na plataforma, direto, e depois fica 30 dias em casa. Outra profissão, um regime de trabalho bem diferenciado. E aqui a gente vai trazendo o descanso semanal remunerado, repouso semanal remunerado. E aí a gente traz algumas concepções aqui, que a Lei 605/49, ele diz ali que todo empregado tem direito de repouso semanal remunerado, 24 horas consecutivas, preferencialmente de domingo nos feriados civis, religiosos, de acordo com a tradicional local. Então essas horas, elas não podem ser fracionadas nem remanejadas no decorrer dos dias ou ainda da semana, né? Então o repouso adicional, ele pode ser antecipado, mas não pode ser muito mais de 6 dias consecutivos sem descanso, né, para os funcionários. Caso ocorra alguma interrupção, o empregador ele deve pagar o dobro do dia trabalhado para o empregado. Precisa dessa mão de obra, então tudo bem, sem problema, mas aí ele tem que pagar o dobro da hora trabalhada. Ali na Lei 11.111, do artigo 6, autoriza que o trabalho nos domingos em atividades, por exemplo, do comércio, repousos semanais remunerados para quem trabalha no domingo, ele deve ser pelo menos uma vez no domingo a cada mês, cada 3 semanas, e se for remunerado na base de horas de descanso semanal, ele vai ser remunerado à parte. E a gente está vendo que mesmo que o cara tenha a sua folga durante a semana, ele tem direito a um domingo por mês, porque é o domingo onde todo mundo vai se reunir com a família, coisa e tal, dentro dessa concepção aí. Geralmente quem trabalha em portaria de prédio, essas coisas assim, trabalha no domingo, mas aí ele vai folgar ou no sábado ou no dia da semana. E aqui a gente vai falando um pouco de jornada de trabalho 12/36. Então, por meio de convenções de acordo coletivo, acordo individual, ele estabelece horários de trabalho de 12 horas seguidas por 36, sem descanso. Como a gente viu ali naquela parte de 12 para 48, 36, 24, geralmente quem trabalha na área da saúde. Vamos supor que um empregado, ele trabalha 10 horas, das 10 horas às 22, na segunda-feira e na quarta-feira, aí ele só vai trabalhar de novo lá na quarta-feira. E ele sempre vai ter um intervalo de intra-jornada, né? Ali de almoço, janta, normalmente. E no mínimo 1 hora. Vocês vão ver, ele vai trabalhar mais do que o horário ali de 8 horas, mas ele vai ter depois um intervalo maior. O hora extraordinária, elas são as horas de trabalho superior à jornada de trabalho, ou seja, aquela superior estabelecida no contrato de trabalho. Então elas estão limitadas a 8 horas diárias e 44 horas semanais, como a gente já observou. Porém, neste caso, ele não pode ultrapassar 2 horas diárias, conforme o artigo 59 da CLT. Então a empresa ela deve remunerar horas extraordinárias excedente às 8 horas ou 6 horas diárias em turnos ininterruptos. A súmula 376 do artigo 59, ela diz que a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias
não exime o empregador, não tira ele da responsabilidade de pagar todas as horas trabalhadas. Por quê? Porque é proibida a estipulação das horas extras obrigatórias, né? Então qualquer empregador obrigado a cumprir o permanente, né, do dia trabalhado suplementar, o limite legal é de 8 horas diárias. Então, passar disso dá problema. E aqui, supressão de horas extras. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele ampara essa indenização, a eliminação das horas extras prestadas com habitualidade, mais de um ano. Então, o fato que o trabalhador, ele se acostuma com aquele valor a mais no salário. Lembra que a gente falou na unidade 1 que tinha um caso assim da empregada doméstica, que ela trabalhava no sábado de manhã limpando, coisa e tal, e eu resolvi fazer uma pós-graduação e não queria deixá-la sozinha, então eu dispensei ela e depois eu continuei pagando o salário dela normal, cheio. E depois que eu terminei a minha pós de 1 ano e meio, eu chamei ela para trabalhar de novo. Só que aí, se ela não quiser, na verdade não, ela já tem direito atribuído. Se quiser contratá-la de novo para aquele sábado, naquela hora eu tenho que pagar um a mais para ela. Ah, mas você já não está pagando cheio? Mas aí já deu o direito adquirido. Eu já estou 1 ano e meio pagando ela sem ela ir trabalhar. Então ela já se acostumou com aquele valor e com aquelas horas trabalhadas. Ela já fez todo um esquema na vida dela. Então é um direito adquirido. Eu não posso tirar isso. Vou fazer uma nova proposta se ela quer voltar aos sábados, acrescentando um plus a mais no salário dela. Aí tudo bem, aí eu estou dentro da lei. Ele segura ao empregado o direito de indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas. Ali tem um cálculo para a gente observar. E a hora é o itinerário, né? Vamos falar em português, é muito mais tranquilo. Então, algumas situações especiais, a possibilidade de consideração no cálculo das horas trabalhadas com o tempo gasto pelo empregado no deslocamento para ele chegar até o trabalho ou do trabalho para chegar até em casa. Muitas pessoas têm essa dúvida, dominadas como horas de itinerância, se é computado ou não pela empresa. Com certeza é, né? Você já está trabalhando desde o momento que você entra dentro do transporte. Geralmente, em alguns casos, não, porque vocês vão ver que a empresa é quem está pagando. Então ele diz ali, ó, também trata de situações do local de difícil acesso, quando o empregador fornece a condução. Aí, nesse caso, ele não será considerado como tempo de serviço, nem computado na hora de jornada trabalhada. Então, há uma diferenciação quando você paga do seu bolso e quando é a empresa que cede esse transporte. Mesmo que ela não ceda o transporte, mas ela paga o seu deslocamento, aí bem tranquilo, tá dentro do legalizado pela empresa. Agora, se é um meio que você faz da sua casa, tem empresa que a despesa é do seu bolso, aí não, aí já entra como hora trabalhada. Tem essas diferenciações aqui. E assim a gente vai entrando na jornada noturna. Tá aqui o nosso slide para cá. E o trabalho noturno é mais desgastante. O desgaste do trabalho é muito maior, né? Geralmente é das 22 às 5 horas do dia seguinte. Os trabalhadores que geralmente trabalham na cidade, nos setores industriais, comerciais, nem tanto, mas mais para fabricação, produção, que funciona ali o turno da noite, né? Às vezes segurança. Então, para os empregados rurais é um pouco diferente. Existe uma distinção do trabalho. Geralmente o horário noturno é entre 21 até as 5 horas do dia seguinte. E na pecuária também, né? Tem horário noturno, só que maior ainda, né? Às 8 horas, só que ele é reduzido, ele vai até as 4 horas da manhã do dia seguinte só. Muda um pouquinho o início, o fim, mas a quantidade é quase a mesma. Na tabela aqui tem algumas regras para o trabalho noturno, de algumas categorias, como a gente vai ver ali, advogado, agricultor, e assim a gente consegue entender cada uma lei que protege esses trabalhadores, tanto na lei na urbana quanto na rural. Agora vamos falar um pouquinho do empregador urbano. Ele tem direito adicional noturno, será calculado 52 minutos, 30 segundos, e o adicional é fixado 20% na regra geral.
20% a mais de quem trabalha no dia. Tendo o trabalhador rural como empregados domésticos não têm direito à hora noturna reduzida. Então essa alteração do horário, ele tem as possibilidades do empregado alterar o contrato de trabalho, porém a transferência para outro período, para um diurno, por exemplo, quem trabalha no noturno e quer para o diurno, ele implica na perda do direito do adicional noturno. Por quê? Porque você saiu do noturno, né? Então você não vai ter mais aqueles direitos. Você vai fazer um acerto ali e assim você vai fazer um novo contrato para que você consiga mudar de turno. Então a jornada noturna do menor de idade, que é a Constituição da República Federal, ele permite que o trabalho a partir dos 16 anos, porém tem algumas exceções, tem uma condição de aprendiz, e aí sim ele pode ser precedido de 14 anos assinado pelos pais e por sua vez ele proíbe o trabalho noturno dos adolescentes. Mas pode trabalhar 16 anos? Pode, ali com convênios do Senai, os S's ali, geralmente o Senai que tem esse convênio com as empresas do pequeno aprendiz, o do 14 anos em alguns casos a família também autorizando, consegue bem tranquilo, dependendo muito como é a evolução dele na escola, ele está indo realmente, as notas, toda uma concepção bem interessante aqui. E agora a gente vai trazendo um pouco da redução da jornada. O artigo 7º do 88 está previsto a irretibilidade salarial em acordo coletivo ou quando tiver a participação principalmente do sindicato e a aprovação do salário, ele pode ser reduzida. Em alguns casos, igual que a gente teve aqui da Covid, né? Muitas empresas, para não demitirem os funcionários, diminuíram a carga de trabalho, porque a venda tinha diminuído em muitos setores, e para não mandar a galera embora, entraram num acordo junto com o sindicato para reduzir os salários deles. Aí sim, está dentro da legislação, todo mundo concordou, ali o coletivo, os sindicatos, as empresas, então ele permite a redução de jornada de trabalho junto com a redução salarial. No inciso 6º existe a negociação coletiva, aí está tudo certo. A CLT, ela diz que a alteração só é permitida se houver um consentimento mútuo, né, entre essas partes e não haja prejuízo principalmente para o empregado. Tópico 2, a gente vai ver salários e remunerações. A gente vai falar um pouco sobre as formas de pagamento, prazo, proteção do salário e a descrição das verbas que integram a nossa remuneração e também as tratativas de salário e das remunerações. E assim a gente vai entrando nessa parte de salário, é a parcela paga ao trabalhador, então pelo regime de trabalho prestado, e assim a gente vai vendo os conceitos. O que é os conceitos? Conceitos de salário. Então o salário, a gente tem a contraprestação do serviço que decorre do mês trabalhado e como um valor fixo estipulado. Também pode ter um acréscimo sobre gratificações, comissões pagas ao empregador, e assim a gente vai vendo o montante de quanto dá o círculo de dinheiro dentro dessas nossas colocações que a empresa traz. E aqui ele traz a parte do salário, o valor estipulado, a gratificação, comissão, e assim que vai dando um montante de quanto um funcionário ele sai para a empresa. Então aqui a gente consegue visualizar, claro, superficialmente como funciona. No decorrer do nosso contrato de trabalho, quando está iniciando, algumas gratificações. Às vezes tem salário mais comissão, 50% da remuneração mensal. Às vezes também a gente tem um auxílio, alimentação, as diárias, né, viagens e os prêmios que a gente vai tendo ao decorrer das metas que a gente alcança. Então todos esses não estão integrados na remuneração, eles são um extra, um plus para a nossa renda. Claro que no contrato do trabalho, né, ele vai trazendo essas especificações, só que ela não vai aparecer ali as comissões, algumas outras remunerações que a gente tem paralela a isso. Boa noite, Larissa, tudo bem? Bom? Bem-vinda! Assim a gente vai trazendo um pouco do conceito da remuneração e trazendo mais um gráficozinho ali de uma imagem da CLT
e nos diz que a remuneração ela é igual ao salário mais as gorjetas. Alguns estabelecimentos, né, isso é uma gratificação que o empregado geralmente ele tem a par. Por exemplo, quando você trabalha de garçom, dependendo do restaurante, geralmente no final, quando o garçom fez um bom trabalho, ele sempre recebe uma gratificação do cliente. Mas são poucas vezes que essa gratificação é passada direto ao cliente. Às vezes ela é passada direto no caixa. Tem alguns que aceitam esse tipo de remuneração e outros não. Aqui foi só um exemplo que eu dei e é tipo um incentivo para fazer um montante da remuneração desse funcionário no final do mês. Ele vai juntando e às vezes dá uma quantia bem legal, né? Dependendo em que época que você está prestando esse serviço. Por exemplo, na época de veraneio, né, de praia, que vem os argentinos, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, como o dólar, eles são baseados em dólar lá, fica muito barato para eles as viagens aqui para o Brasil em troca de reais. Então eles costumam fazer isso bastante. Então, aqui a gente trouxe alguns conceitos de remuneração. Então, que é um conjunto de prestação sobre o que você prestou serviço ali ao seu cliente, né, com o decorrer do contrato do trabalho para a empresa. Então a gente traz aqui algumas coisas também, diferenciação entre o salário e a remuneração. A gente vai ver que tem algumas diferenças nesse contexto. Ali a gente tem o salário, que é a importância do empregado, né, que ele recebe diretamente do empregador em virtude de serviço prestado. E já a remuneração, ele compreende a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido, mas pago diretamente pelo empregador. Quanto à prestação de serviço, as gorjetas a receber, quando a gente viu, ele vai modificando. Então o salário é aquele que da chuva ou da sol você vai receber igual, e o outro, a remuneração, é todo aquele montante, o salário mais uma comissão, o salário mais o prêmio que você alcançou a meta, o salário mais as gorjetas, então é todo aquele montante, e assim a gente consegue ver a diferenciação de um de outro. Boa noite, Henry, bem-vindo! Então vamos passando um pouquinho, aqui a gente vai falar um pouco do salário mínimo, que é a contraprestação paga diretamente pelo empregador, inclusive o trabalhador rural, independente do sexo ou da interseção que ele também trabalha, ele seja capaz de satisfazer, ou com o salário dele, capaz de satisfazer as suas necessidades referente à alimentação, a vestuário, higiene, transporte. Então ele tem que ter um montante ali, uma importância aonde no mínimo ele consiga sanar essas necessidades de salário. Então ele tem que ser compatível, ele é fixado em lei e tem uma intenção de quê? De atender às necessidades básicas como moradia, alimentação, educação dos próprios filhos, saúde, claro, lazer, incluindo várias outras coisas como vestuário, higiene, transporte, previdência social para aposentadoria. São várias coisas que ele vai atrair o funcionário para esse meio. É claro que a gente vê hoje, na inflação que a gente está, o salário mesmo em si ele não dá para muita coisa, mas é uma base para você poder fazer quanto vale o seu trabalho, no geral, pela a qualificação, peculiaridade, desvio de atividades, de viagem. Então, tipo, isso vale 3 salários, isso vale 4 salários, como é que é a tabela, qual é a sua formação. Então ele ajuda a ter um parâmetro por onde você vai começar a fazer esses cálculos. Assim, o artigo da Lei 8.716 de 93, ela garante para aqueles que recebem o salário misto, sendo parte fixa e outra variável. Eu mencionei o salário fixo, mais comissões, mais gorjeta. Ele assegura um salário mínimo mês como um menor aprendiz, por exemplo, aquele que trabalha com comissões ou trabalhador em domicílio, mesmo que ele receba comissão. E se ele ultrapassar um salário mínimo, às vezes ele vai receber só a comissão, mas se ele não alcançar o salário mínimo, ele tem direito de ter o salário mínimo igual. Por exemplo, ele foi fazer umas viagens e ele é comissionado e a venda foi terrível. Por quê? Por exemplo, ali na Covid, com as lojas fechadas, ninguém na rua, quem vendia de vestuário, por exemplo, passou por esses momentos. Não ter cliente, os clientes não estão tudo fechado, porque não tinha cliente para os clientes deles. Então isso pode acontecer. Então, desse modo, e ali eles tinham direito pelo menos de ter o salário mínimo para ter o básico, para alimentação. E o salário mínimo ele corresponde a uma jornada de trabalho geralmente
de 8 horas a 44 horas. Assim a gente vai trazendo um pouco do salário profissional. Boa noite, Luciano, tudo bem? Bem-vindo! Salário profissional, então é uma espécie de salário mínimo, mas ele é um pouco mais específico. A gente pode dizer assim que é para uma determinada classe de trabalho. Geralmente ele possui uma maior dificuldade referente a muito quente, a muito frio, ou de alto risco, ou de produtos químicos. São várias coisas aqui, por exemplo, técnico em radiologia, onde ele está trabalhando com produtos que pode fazer mal à saúde, engenheiros, por exemplo, plataforma de petróleo, né? Tem outras coisas, outras profissões que têm essa colocação. Assim a gente vai trazer um pouco dos salários normativos. Então, o salário formativo ele é fixado em uma sentença normativa, como o nome já diz, pelos tribunais do trabalho. Então, é uma forma de garantir reajustes salariais coletivos para todos os funcionários de uma empresa, onde não seja só o aumento do salário do executivo ou do setor administrativo. Não, ele tem ali um salário coletivo, um reajuste, um sindicato onde todos os trabalhadores que trabalham dentro daquela indústria ou daquele setor, eles têm direito a essa normativa, né? Principalmente quando é por área. Por exemplo, categoria de professores, categoria de metalúrgico, de motorista, ele se baseia por ali. E a gente também tem o salário fixo, que é aquele que a gente acordamos com o empregador, que a gente combinou no início do contrato, e é estipulado na quantia certa ou ainda variável, como a gente viu ali, comissão mais salário, prêmio mais salário, salário mais meta. Depende muito do seu contrato, o que você vai fazer. Principalmente quem trabalha com essas variáveis é o setor ali de vendas, né? Geralmente tem ali a parte comissionada e tudo mais. Por exemplo, o cara que trabalha no almoxarifado, ele só recebe e despacha a mercadoria. Não tem esse benefício aqui estipulado de trabalho mais comissões, porque ele não tem uma meta ali para fazer, né? Ele só vai fazer as entregas e dar baixa no estoque e ainda conferir as mercadorias. Então é um cálculo um pouco diferente. Já o salário variável, ele é estabelecido de acordo com a produção. Pode ser através de uma tarefa ou ainda por quantidade de peças. Também pode ser relacionado a comissões. Se em determinado mês, por exemplo, o empregado recebeu uma comissão inferior a um salário mínimo, aí o empregador ele terá que pagar a diferença sem descontar a diferença no próximo mês, porque é um direito que ele tem de ter ali pelo menos um salário no mês, mesmo não alcançando a meta dele, tanto em produção de peças ou em comissões ou as outras variáveis que a gente viu. Já o salário misto, o empregado ele recebe a parcela fixa mais a variável, certo? Como a gente viu ali, que é considerado uma das melhores formas de pagamento hoje aí no mercado. Ele incentiva o trabalhador a produzir mais, digamos assim, ele dá suar mais a camisa, porque ele sabe que no final do ano pode surgir ali até um 14º salário através desses benefícios. E o salário complessivo são todos os direitos trabalhistas que ele precisa estar discriminado em folha de pagamento, principalmente individualmente, tem as suas especificações de todo o detalhamento da demonstração de recebimento, o que você está recebendo, o que está sendo descontado, você consegue ver detalhadamente hora extras, adicional noturno, descanso remunerado, que aí você pode comparar mês a mês e pode até questionar, né, por que deu mais, por que deu menos, mas você ali vai poder fazer uma programação do que você recebe, tanto de comissões quanto também porcentagens sobre vendas. Por exemplo, quem trabalha no setor agrícola, vendedor, que além dele pode ganhar ou uma comissão sobre as vendas ou ainda uma porcentagem sobre um determinado produto que ele vai vender. Então, pode ser diferenciado o cálculo de um para o outro. Salário por unidade de tempo, então ele tem unidade de obra e por tarefa, então assim a gente vai ter outras modalidades dentro desse grupo, como salário por unidade de tempo, que ele depende do tempo que você gastou para executar aquele serviço, aquela obra. Exemplo, pode ser um salário por hora, por dia, por semana ou quinzenal, mês. Por exemplo, no estado a gente ganha por 40 horas, beleza? É fechado. Agora, na Uniaselv a gente já é horista, a gente ganha por hora trabalhada. Aí funciona diferente, tá vendo?
Então aqui eu consigo dar 2 exemplos totalmente diferentes. Salário por unidade de obra, que é o objetivo, é o resultado na execução do serviço. Quando você, por exemplo, pega uma empreitada, aí você vai entregar e vai recebendo as parcelas. Já o salário por tarefa, ele une essas 2 formas aí que a gente comentou, tanto a unidade de tempo, também a de obra, que é o encerramento do serviço, mesmo sem encerrar expediente da empresa, né? O empregador, ele deixa o local de trabalho porque ele já cumpriu as suas tarefas do dia. Por exemplo, numa obra, eu tô lá, coisa e tal, deu meu horário, eu não terminei de fazer a obra, mas já deu meu horário, eu posso ir embora bem tranquilo, não fico dependendo da empresa fechar ou abrir as portas, ou eu ter que cumprir aquele horário. Choveu, mas como a gente está trabalhando lá fora, não tem como fazer nada, então vamos para casa e trabalhar no outro dia. Isso pode ocorrer também em algumas partes, principalmente quando é a construção, o orçamento do projeto mesmo. Ou ainda pode ser mista, dia de chuva, funcionário ir para a empresa e, sei lá, participar de um treinamento, sei lá, alguma coisa assim. E o salário de utilidade, seja in natura, que além do pagamento em dinheiro, a empresa também ela fornece alimentação, habitação, o funcionário mora nas casinhas da própria empresa, vestuário, que no caso uniforme, e o contrato ainda, onde a empresa ela fornece o empregador aí todos esses PIs ou todos esses custos-benefícios. Aqui mesmo, lembra o nome da cidade, se é Sapucaia ou Sapiranga? Tem um negócio de calçados, acho que é Sapiranga, do lado de Nova Hartz. Tem bastante fábricas de calçado. Eu sei que uma dessas fábricas, não sei se é Paquetá, alguma outra aí, eles têm ali um condomínio que é deles mesmos. E os funcionários, eles moram nessas casinhas. Ela traz aí benefício para os funcionários conseguirem ter uma estabilidade sem pagar salário, porque ali eles estão alocados, vamos dizer, para a empresa. E equipamentos também, como acessórios, para ser utilizado no lugar de trabalho, como luvas, óculos, para prestação de serviço, além de transporte destinado, deslocamento para o trabalho, e ainda assistência médica, hospitalar, odontológica, pode ser várias coisas. Seguro de saúde, acidentes pessoais e ainda previdência. Pode abrir o fone aí, Luciano. Pode falar aí, tranquilo. O que você traz para nós aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo jóia? Não, eu só ia comentar ali que na China é muito comum. Eu diria que a maioria das fábricas lá, eles praticam esse modo do funcionário morar, né? Ele ficar... que nem a gente tem fábricas da empresa que a gente compra, que eles têm atrás da fábrica, ou no mesmo pátio, tem um alojamento. Por isso que lá eles têm muitos feriados prolongados. Se não me engano, eles têm 2. Sim. Por causa que para dar tempo do cara se deslocar, ir até em casa, aproveitar com a família e voltar. Por exemplo, se fosse um dia só o feriado, não daria tempo do cara ir até a cidade dele mais longe. Claro, a maioria mora, porque as fábricas elas são mais afastadas da cidade. Não sei se é por norma ou enfim, mas normalmente as pessoas moram mais longe dessa fábrica e não dá tempo do cara ir até em casa, enfim, ficar e voltar. Então por isso que a maioria o pessoal mora lá nas fábricas. Isso, aqui complementando a tua ideia, aqui no Brasil também é muito usual isso, principalmente na agricultura. O pessoal, por exemplo, que às vezes vai trabalhar na safra de Mato Grosso, o pessoal vem da Bahia, vem de São Paulo, do Rio, e o pessoal tem casa, tem tudo lá e ficam direto lá no interior, na fazenda dos caras lá, tipo, morando a safra inteira, e quando tiram férias, realmente tiram férias numa grande temporada para dar tempo, porque como é outro estado e coisa e tal, tem gente que vem até de outro país, aqui parceria com Uruguai, Paraguai e Argentina, que também trabalham em algumas lavouras brasileiras, e o inverso também, brasileiros que trabalham fora. Então isso daí já é uma modalidade já consolidada entre algumas empresas que fazem essas parcerias, que eu acho uma ideia muito positiva. O trabalhador ele pode vir com a família inteira trabalhar para prestar serviço para essa empresa. Ele não vai ficar num alojamento onde todo mundo fica no mesmo lugar. Não, ele vai ter uma casa onde ele pode trazer a família dele e assim ter uma estabilidade melhor. É bem interessante. Valeu pela contribuição aí, Luciano. Qualquer coisa, alguém mais quiser falar ali, é só levantar a mãozinha que eu já paro, senão eu engato direto que eu falo pra caramba. Então aqui, virtualidade e utilidade foram ofertadas vez ou outra, né, eventualmente, provisoriamente, ele não será considerado salário in natura. Quer dizer, quando for por safra, alguma coisa que eles recebem bem esporadicamente,
Não é aquela coisa que todo mês você tem. A gratuidade é o salário utilidade, não é a prestação fornecida gratuitamente ao empregado. Então o salário in natura, além dele receber o dinheiro, alimentação, mais custo com habitação, vestuários, como a gente viu, e outras prestações, ele pode estar previstas como cartão de crédito, pagamento de escola, clube para família, empregado, fornecimento de passagem de avião, disponibilizado pelo empregador, carro disponível, dependendo de onde você está trabalhando e como é essa empresa, você vai ter todos esses benefícios. Por exemplo, tem empresas aí multinacionais, tipo a Google, o Windows, Apple, eles têm todos esses benefícios, pagam diversas premiações, vamos dizer assim, bem atrativa para os seus funcionários, que vai além do funcionário, ele se estende até a família. Então isso é bem interessante. O artigo 82 da CLT, ele comenta o salário é uma utilidade que ele pode ser pago tanto no percentual até 70% do salário mínimo, e os outros 30% ele deve ser pago em dinheiro para o seu funcionário, né? Porém, ele não pode ser pago integralmente pela essa nossa regulação aqui. Isso quer dizer o quê? O cara não pode ganhar muito mais do que ele já ganha, dobro do salário mínimo em vantagens, né? Então tem certo um teto ali nessa concepção do artigo 88. Já para o empregado rural funciona um pouquinho diferente. O desconto ele pode ser calculado sobre o salário mínimo, moradia, por exemplo, 20%, alimentação 25%, contado em folha, adiantamento também, ele tem que ser em dinheiro, luz, água pode também ser descontado do salário do empregado rural, nem sempre porque ele é caseiro que ele vai receber ali toda a casa, as despesas todas, tudo pago e ainda mais o salário. Tem algumas situações que isso acontece? Tem várias. Tudo está dentro do acordo, mas não obrigatoriamente isso tem que entrar como parte do salário. Isso depende muito como está no contrato. E geralmente você pode ter lá uma casa de caseiro, o cara está trabalhando lá, mas ele recebe um salário, mas quem tem que pagar as despesas de luz, água, se houver, né? Se não tiver lá nascente ou poço, aí ele tem que pagar do bolso dele. Ainda pode também ter outras coisas inseridas ali, como deslocamento, assistência médica, seguro, como a gente viu lá em cima. Em alguns casos, a grande maioria das empresas oferecem esses bônus, essas vantagens, vamos dizer assim, mas tem algumas que não, que é aquilo que combinou e tá tudo certo. Agora falando um pouco ali dos prazos para o pagamento de salário, ele deve ser pago de forma regular, não podendo então ser pago num período, por exemplo, maior do que um mês. Eu falar, esse mês aí eu tô meio duro, coisa e tal, vou te fazer um vale e depois eu te pago o seu mês cheio, tudo junto com o outro. Não pode, segundo a legislação, não interessa se ele está passando por um momento ruim ou não. Combinou com o salário do empregado ali, ele tem que cumprir, né? Então ele tem que correr atrás de um financiamento ou outro modo aí de não deixar os funcionários na mão. Então, mais tardar que ele pode atrasar 5 dias úteis do mês ao vencimento do salário. Eu recebo dia 1º, até dia 6 está tranquilo, ainda está dentro do prazo. Dia 7 aí já está ultrapassando, ele pode ter aí uma certa restrição, né? Então vale, refeições, né? Então esse está em caráter de salário. Então é integrado à remuneração do empregador. Vale transporte também, ela deve ser efetuada no 5º dia após o vencimento, praticamente junto com o salário, né? Já as comissões, se houver porcentagem ou mesmo gratificações, ela deve ser paga mensalmente, né? De acordo com as negociações concluídas. Lembra que eu falei lá no final do ano do 14º salário que pode haver? Isso é uma outra coisa, isso é uma parte de lucros da empresa. E vocês vão ter, ele fizer o balanço anual da empresa, você tem uma certa parte. E essa parte de porcentagem, gratificações, isso e comissões, é da venda do fechamento do mês, para a gente ver uma diferença. Mas resumindo, qualquer modalidade de prestação de serviço, ela deve acontecer até o 5º dia útil o seu pagamento. E as formas de pagamento do salário, ela deve ser paga em moeda corrente. Moeda corrente que eu quero falar é a moeda do país que você se encontra. Por exemplo, se eu sou um funcionário e estou aqui no Brasil, mas eu presto serviço para uma multinacional, Toyota, por exemplo, que é fora do Brasil, mas eu sou funcionário daqui, eu sou obrigado a receber em reais.
mesmo que o meu salário lá ele vai ser baseado em dólar, mas para eles me pagarem aqui, converter. Você tem algo assim para acrescentar aí, ô Luciano, uma comparação dessa? Não, eu até ia te comentar, a gente não acaba vendendo para fora. A gente acaba trazendo de fora a nossa própria marca para vender aqui dentro. Mas essa relação entre moedas, eu digo por preço de produto, né? Isso varia bastante e está diretamente aplicado no produto, né? A moeda, o dólar está comprando por um mais alto, então quer dizer que o teu produto vai ter que dar uma aumentada de preço, baixou o dólar, teu produto vai baixar também, não só o salário, né? Mas vocês aqui acabam pagando em reais, né? Mesmo que a cotação é feita em dólar lá, você acaba pagando em reais. Não, lá a gente paga em dólar, a gente vende em reais aqui. Tá, vocês compram em dólar e vendem em reais. E quem que faz essa contação é o contador? Essa transição? Sim, isso, é o contador junto com o pessoal da importação ali, de conseguir a melhor negociação com o fornecedor lá fora e tal. Ah, beleza. Tem uma casa de câmbio paralela, vamos dizer, no meio dessa transação aí. É que no caso, quem é os nossos próprios fornecedores seriam as fábricas que trabalham com nós. Então eles acabam fazendo essa negociação de preço mais flexível, digamos assim. Ah, eles que ficam responsáveis então de trazer a mercadoria até o Brasil e entregar a vocês. Isso aí. Ah, beleza, agora fechou. Beleza, obrigado. Então, como a gente estava vendo aí da moeda nacional, né? Nesse caso que você tem que receber quando você está prestando serviço, no caso de serviço aqui para uma outra empresa. Se o trabalhador, por exemplo, é alfabeto, né? Então se o pagamento ele deve ser efetuado em dinheiro, segundo a portaria ali do Ministério do Trabalho 3.281. O pagamento for de forma diferente, ele vai ser considerado, ele vai ser nulo, devendo aí pagar novamente. Então, é obrigado o empregador devolver, porque ele não sabe ler, então pode estar numa situação um pouco diferente. Mas aí como que você vai provar? Ele vai ter ali a parte do dedão, onde ele vai mostrar que realmente ele recebeu o pagamento. Bom, agora eu vou falar um pouco dos princípios da proteção do salário. Estão inerentes às características de caráter alimentar, né, nas verbas da natureza de salário. Então ali a gente tem a irredutibilidade do salário, ele deve ser ajustado de acordo com a norma da lei, e a redução do salário, ele pode haver um acordo coletivo, algumas redundâncias, e também a impenhorabilidade, que é quando o salário ele entra na conta corrente do empregado e passa a ser classificado como um valor financeiro, aí depois disponível para o cliente do banco. Portanto, ele pode sofrer penhora, ou seja, o funcionário ele pode comprovar que o valor é proveniente do seu salário, então ele fica liberado dessa penhora. Mas resumindo isso aqui, vou dar um exemplo aqui de uma situação. Você está devendo para uma outra rede bancária, vamos dizer que você recebe pela Caixa Econômica Federal, e você está devendo para o Banco do Brasil. Só que lá você já está devendo em trâmite, já está em justiça, e você tinha uma empresa e ela já está no vermelho, os caras já estão tentando empenhorar seus bens. Só que você está trabalhando numa outra empresa como funcionário agora, não como dono de empresa. Aí o que acontece? Você recebe seu salário todo mês ali, só que o juiz ele determina que vão paralisar o seu salário para poder você honrar o seu compromisso quando você tinha uma empresa. Pode fazer isso? Não pode. Por quê? Você tem direito ao seu salário, independente da dívida que você tiver, ou com um banco, ou com um automóvel, com qualquer outra coisa. O seu salário ninguém mexe. O seu salário é seu, né? A não ser se você tiver um salário numa conta que você recebe e uma poupança onde você está juntando dinheiro. Aí eles podem limpar a tua poupança. Então muito cuidado com isso aí, tá, galera? Essa parte aqui da penhora que eles querem dizer é pegar o seu dinheiro, não que eles vão gastar o teu dinheiro ou vão pagar a tua dívida, não, ele vai ficar congelado até esse processo vir e a parte de negociação. Por exemplo, você dever para uma faculdade ou algo assim, o seu salário ninguém mexe, mas se tu tiver duas formas de renda, aí já complica um pouquinho. Pode ser que eles nem vão te pedir, nem vão te falar nada, simplesmente vai ficar bloqueado. E aqui a parte da falência do empregador. No contrato do trabalho ele vai sobreviver o empregador. Quem vai ter direito à parte da falência, se a empresa vier à falência, são primeiro os funcionários. Aí depois vai vir os credores, né? O que a empresa ele deve. Primeiros que tem ali
a parte dele honrar com seus compromissos são os funcionários. Eles têm preferência de pagamento no caso de falência. E a justificativa é direcionada ao seu sustento, para sua família, porque se a empresa veio à falência, quer dizer que todos aqueles empregados são agora ex-empregados ou são atualmente desempregados, então eles precisam ter um sustento de alguma forma. Então a justiça, ela entende que o primeiro que tem direito quando a empresa entra à falência de ter o pagamento efetuado, recebido, são os seus próprios funcionários. E depois assim vai vindo o restante. Tem também as verbas integrantes da remuneração. Então a gente temos as diárias de viagem, que ela inclui as despesas de deslocamento, como hospedagem, pedágio, pousada, hotel ou alimentação, ou ainda manutenção quando o empregado ele precisa viajar, a mando do empregador para ou cobrar uma dívida, ou fazer uma entrega, ou efetuar a visita num cliente para ver como é que está indo, por que ele está parando de comprar ou está comprando menos, ou para ver se o mercado lá está aquecido, ou ainda dar um suporte numa máquina. São várias formas. E também a participação no lucro, que a gente viu, 14º salário, que é o pagamento feito pela empresa com a distribuição dos resultados positivos que a empresa obteve aquele ano. Pode ser que ele alcançou o patamar, a cota que eles tinham, e a partir dali eles vão fazer uma divisão de lucro. Fala aí pra gente aí, Laudemir, tua empresa tem isso aí, ou Alvenir, tanto faz? Tem essa parte aí de 14º salário ali, a contribuição, reparte uma fatia com seus funcionários? Até o N mesmo, pode ser qualquer um que tem essa modalidade. 14º não, tem a participação de lucro que eles chamam. Atingindo as metas a gente ganha, né? Mas não seria um 14º salário, não. Ah, tá. Então esse aí já é mensal, então, né? Isso, mensal, aham. Beleza. Conseguindo a meta, que é a meta da loja ali, aí sim, aí vem um dinheiro extra que é o referente ao faturamento, né? Beleza. Luciano ou N aí, alguém tem essa parte aí da contribuição anual ali, que para dar um plus aí pra gente? No caso lá, minha empresa, acho que seria o PPR, né? Que é a participação dos lucros e tal, que seria o 14º salário, mas só essa mesmo. Mas vocês têm lá? Sim. Sim. Beleza. Isso ajuda bastante. Quando bate a meta no final do ano, assim, vem bem legal no final do ano. Às vezes vem uma comissão, assim, mais do que o salário, né? Muito, muito, muito bom. E tem também as comissões, elas são estipuladas geralmente nos empregados do comércio, quem trabalha no comércio, como representantes comerciais, bancários. Você lida diretamente com o público, não pode ter aí salários estipulados na base de comissões, muitas vezes recebendo apenas as comissões sem um salário fixo. Porém, lembra lá naquela história que eu falei no início lá, o empregador ele deve assegurar o mínimo possível, ou seja, um salário mínimo por mês se ele não alcançar suas metas, porque ele tem que sobreviver, né? Ele doou a camisa para fazer a venda, mas se não aconteceu, fazer o quê, né? A vida que segue. Temos também o abono, os abonos, que ele pode ser um adiantamento em dinheiro, né? Ou seja, antecipação do salário, um valor a mais que você precisa. Esse mês, além do meu salário, eu não consegui pagar todas as minhas contas porque eu tive doença na família. Não dá para você me adiantar aí, sei lá, 30% do salário já do mês que vem. Tem também a gratificações, que é um pagamento feito por vontade própria, espontânea, do seu empregador por empregado. Então ele pode ser gratificação por tempo de serviço, ou horas extras, ou ainda com uma finalidade retributiva, de retribuir algo que ele fez bem feito, né? Ou remunerar o empregado de uma forma legal porque a empresa teve um lucro legal naquele mês, ou fez uma venda inesperada. Então recompensa pelos serviços extras, como a gente viu. Então estimula muito o empregado, essas quantias assim, produzir mais e melhorar a sua produção quando você vê uma luzinha no final do túnel e sabendo que aquelas metas, se alcançar, vai vir um plus a mais aí para você se planejar. Isso aí é legal, que estimula bastante os funcionários. Temos também os prêmios, que elas são vinculadas dentro da produtividade, na assiduidade do trabalhador, da qualidade do serviço prestado, e claro, os prêmios que eles podem ser concedidos como bens, serviços, valor em dinheiro, viagem, pode ser várias coisas que você pode ofertar para o seu
funcionário, ou pelo grupo ou pela equipe, ter alcançado uma determinada meta da empresa. Ah, beleza, era esse aqui. Então, os adicionais previstos na legislação. Então, ele pode ser através de prestação de serviço em situações mais gravosas, digamos assim, como insalubridade, pericularidade noturna, por exemplo, serviços perigosos, ou ainda aqueles produtos químicos, como eu comentei. Insalubridade é quando o trabalhador ele presta serviço, como o próprio nome diz, insalubre, quando tem aí um maior risco para causar, por exemplo, doença, e trabalha na área hospitalar, um tratamento assim contagioso ou algo assim meio estranho, né, que pode afetar a saúde dele também. Temos também a base de cálculo de percentuais, que é quando a insalubridade ela deve ser calculada 10% no mínimo e 25% no médio grau e 40% no máximo sobre o salário padrão da empresa para aquele setor. Então ele pode acordar a fixação adicional sobre o piso salarial, que é a base de tudo, né, para a gente poder calcular e ver onde que a gente vai acrescentar esse valor. Então depende muito da profissão que você vai fazer, você pode ter direito, por exemplo, difícil acesso, também pode ter alguma coisa assim com essa base de cálculo. Trabalho insalubre para o menor ou para a grávida. O menor ele não pode trabalhar em serviços perigosos e muito menos insalubres. Gestante, por sua vez, também ela deve ser afastada dessas atividades. Ela trabalhar em situações insalubres, num grau máximo, quando a duração da gestação, enquanto ela estiver grávida, ela não pode. Depois sim, ela pode retornar à sua atividade. Num grau médio ou num grau mínimo, ela tem que apresentar atestado de saúde, nesse caso, de afastamento durante a gestação, ou ainda de amamentação, conforme o artigo 394 da CLT. Temos também a periculosidade, que são as atividades ou as operações perigosas. Então, ela implica em que em risco mais acentuado em virtude de exposição permanente ao chumbo, algum produto assim radiológico, né? Alguma coisa que pode ser bem prejudicial, com produtos inflamáveis ou ainda explosivos, líquido de bateria, energia elétrica, pode ser várias coisas. Tem algumas outras também, roubos ou algumas espécies de violência física, tá? Que pode entrar dentro dessa parte aqui. A atividade geralmente ela tem um adicional de 30% sobre o salário. O que quer dizer o roubo ali? Quem trabalha, por exemplo, com transporte de valores, carro forte, tem um grande risco de morte. Aqui no Rio Grande do Sul não sei se é tanto, mas Rio de Janeiro, São Paulo é loucura, né, trabalhar com essa profissão. Mesmo porque a gente não fica visualizando muito isso, que não é muito bem divulgado. Isso é um assunto mais interno das empresas bancárias de valores. Também são consideradas perigosas atividades de entregas, de entregador, por exemplo, como atividades como quem trabalha com moto, office boy, né, vai entregar pizza. Esse negócio aí é perigoso também, porque a gente vê o tempo todo acidente, carro atropela moto, moto atropela pessoa, e assim vai, porque é tudo muito rápido, principalmente quando eles trabalham mais, que é quando tá chovendo, à noite, né, que a galera não quer sair porque tá frio. Tem um certo risco aí também nessa profissão. A base de cálculo de percentuais, aí tem a súmula 191 da TST, ela define que o adicional de peculiaridade incide apenas sobre o salário base, e não além do salário. Por exemplo, meu salário é 5 salários, então ela não pode se basear dentro desse contexto, baseada sobre o salário mínimo. E temos também prorrogação nas atividades insalubres e perigosas, que é cessando ou deixando de existir trabalho insalubre. E era insalubre, mas agora ele não é, então ele era perigoso, então ele deixa de existir também o pagamento de adicional. Trocou a fórmula, trocou o maquinário, que não oferece mais grande risco, então nesse caso também não vai receber mais a parte de habilidade. Temos também o adicional noturno, ele é pago a quem trabalha à noite, está dizendo noturno, que também tem uma certa dificuldade, seu relógio natural, né, digamos assim, até mesmo a saúde muitas vezes, então por isso que tem um adicional também. Tem o cálculo adicional noturno, que é outro slide ali, que ele traz para nós o cálculo do adicional noturno, onde o empregado urbano ele é 20% menos sobre a hora do trabalho diurno. Vai ver aqui que vai ter alguns cálculos sobre essa referência. O cálculo do adicional noturno, base de cálculo, né, para o empregador urbano,
de 20%. Ele acaba sendo mais do que do diurno aqui, 20%. E para o empregador rural é 25% sobre a remuneração da hora normal. Vai ter um adicional. Por exemplo, estou trabalhando durante o dia, mas a gente está em safra, vamos ter que trabalhar até altas horas da noite. A partir das 6 horas ali, que é quando a hora do contrato, que passar, aí já vai rolando esse adicional nas suas horas a mais. Isso pode também ser calculado dessa forma. Assim, a gente tem também prorrogação da jornada durante o horário do noturno. Ele nos traz ali que uma empresa adicional, ela traz 20% sobre o horário, que se estende a 5 horas, porém, a hora é de 52 minutos e 30 segundos, e não como 60 que a gente está acostumado, ele podendo receber um adicional até de 50% do trabalho for extraordinário, ou seja, as horas elas porém são prorrogadas para o período diurno. Além do que ele já está trabalhando, essa é a parte de safra geralmente, você continua horas adentro. Intervalo noturno para alimentação, então o intervalo é de 1 hora geralmente. O reflexo do adicional noturno, ele integra o salário que já foi pago no período e as férias do 13º ainda com aviso prévio daí no FGTS. Hora noturnas reduzida, que é o artigo 73 da CLT, fixou a hora de noturna, ou seja, reduzida, sendo uma hora de trabalho que ela precisa ser computada em 52 minutos e 30 segundos. Não é que nem durante o dia, que é 60 minutos. Ela é reduzida. O empregado ele deve trabalhar 22 horas. Às 5 horas ele presta 7 horas de trabalho, porém ele vai receber por 8 horas contando em folha. Esse tem uma tabelinha para a gente. Turno, a hora noturna reduzida e a hora noturna na hora reduzida. Daqui a pouco eu trago ela aí. Então, além das verbas trabalhistas, a gente pode ter também ajuda de custo. Não é integrada no salário, ela pode ser eventualmente, dependendo do serviço, do horário que você vai cumprir. Então, como despesa de viagem que você precisa fazer para buscar uma peça para a empresa, ou ainda visitar uma filial, ou ainda mesmo visitar um cliente, como a gente viu, pode ser algumas coisas que você vai ter uma ajuda de custo, porque você vai prestar um serviço para a empresa, né? E quando o empregado ele precisa deslocar, prestar os serviços, então essa ajuda de custo pode ser para despesas como alimentação, locomoção, ou como serviço externo, ou ainda quando você vai fazer uma cobrança ou uma venda, né? Geralmente quando você é vendedor ou representante comercial, aí você tem combustível, hotel, pedágio, tudo isso já acrescentado custo do seu serviço, mas não tem nada a ver com o seu salário. Você vai ter o seu salário mais comissão geralmente. Tem alguns que o cara é fixo, ele tem salário fixo e ele é vendedor igual da empresa. Não importa se ele vender, sei lá, 3.000 peças ou se ele vender 100, o salário dele é igual. Tem também as gorjetas, só simplificando, que a gente já falou lá na frente. Tem o artigo 457 da CLT, ela traz que pode ser dada espontaneamente pelo cliente ou ainda cobrada pela empresa do cliente como um adicional, não devendo ser distribuído aos empregados. Lembra que eu falei lá no modelo do restaurante, quando principalmente esse que vem o pessoal da Argentina, Uruguai, Paraguai, muitos desses fazem isso. Em alguns casos eles dão uma gorjeta direto para o garçom e muitas vezes eles deixam uma parte lá no caixa, aí no final da noite é dividido para todos os funcionários. Então ele não tem natureza salarial, porque é esporadicamente. Então, ele pode ser utilizado como complemento ou complementação do salário. Eu acredito que deve ser uma palavra espanhol, vueltas, alguma coisa assim. Elas são os pagamentos feitos por terceiro ao empregado de uma empresa. Exemplo, nesse caso aqui, um profissional da área de turismo, ele indica hotéis, restaurantes, passeio ou guias turísticos. Por exemplo, quando eu ia para o Paraguai, Uruguai buscar mercadoria, então sempre o motorista do ônibus parava num restaurante específico. Aí, eu conversei com ele e perguntei, mas por que vocês param naquele e não em outros? Ah, porque aqui a gente não gasta nada para comer, a gente come de graça e ainda ganha uma porcentagem sobre o consumo do pessoal que a gente traz. Eu falei, legal demais. Então, tem toda uma jogada por trás disso. É bom para o restaurante e para o cara do ônibus, com certeza. Também é legal eles terem essa parceria. Tem ali a quebra de caixa, geralmente acontece quando acontece as diferenças entre o caixa, muitas vezes aí são
descontados do salário do trabalhador. Normalmente isso acontece por norma coletiva, supermercado, né, essas coisas assim. Eu não sei se o supermercado é descontado do funcionário se não bater o caixa no final, mas eu acredito que sim, que tem uma certa responsabilidade. Pedágio também é uma outra que deve acontecer a mesma coisa, se der quebra de caixa. Então, verbas de representação tem como objetivo reembolsar as despesas na promoção dos negócios, como captação de clientes, ainda condicionamento de salários ou remuneração. Verbas de natureza salarial. Essas verbas elas são as que incorporam o salário do empregado. Já as verbas de natureza indenizatória são as compensações pelas prestação de serviço. Com as verbas de natureza salarial, a gente tem o 13º salário, adicional insalubre, pericularidade, adicional noturno, tempo de serviço, várias outras coisas como comissão, férias, horas extras, ainda porcentagem sobre lucros, né, salário família, tem vários benefícios que podem trazer dentro dessa concepção. E assim a gente tem também as verbas de natureza de indenizatória. Então ele serve como uma espécie de compensação pela prestação de serviço do trabalhador ao seu empregador. Então, exemplo aí, verbas de indenizatória, a gente tem termos de abono de férias, aviso prévio, bolsa de aprendizagem, adolescente até 14 anos, ou ainda bolsa estágio, que você recebe um salário para estagiar, tem as bonificações, também coberturas médicas ou odontológicas, auxílio doença, despesa de viagem, várias outras como a gente viu, FGTS, indenização de seguro-desemprego, licença-prêmio, são vários benefícios que a gente tem entre vale transporte, plano educacional e várias outras. Assim a gente tem também as folhas de pagamento. No artigo 225, ele traz ali que deve constar o nome do empregado, a função que ele vai ter dentro da empresa e os descontos legais que vai ser descontado referente aos seus benefícios da sua remuneração. E assim a gente vai trazendo agora sim os descontos salariais. Então, os descontos salariais é o desconto quando pode haver ou resultar em um adiantamento. E aqui, como a gente falou, o cara estava com um problema na família de saúde, então ele pediu esse adiantamento, escrito pelo empregador, a ser integrado no plano odontológico, hospitalar, ou seguro, previdência privada, pode ser outra coisa, podendo ser descontado tanto do empregado rural como do urbano. Então ele pode ter uma porcentagem sobre o desconto, que a empresa dá um benefício, mas porém ela desconta ali 10%, 15% para ele manter esse benefício. Pode ser opcional, o funcionário não querer esse benefício? Pode. Aí você tem que ser tudo em contrato, combinar, você não vai ter aquele desconto, mas também não vai ter o benefício. Mas até hoje todo mundo eu vi que gosta de ter o benefício porque vale a pena no custo. Assim a gente vai trazendo as contribuições previdenciárias. Agora sim a gente está com o slide, ele traz a lei 8.212, ele permite o desconto na folha de pagamento dessa contribuição previdenciária aplicável no salário, no recebimento mensal. Geralmente ela é calculada sobre a alíquota salarial do funcionário. E assim a gente vai trazendo também a contribuição sindical, que aí já quem traz ela é o artigo 582 da CLT. Ele autoriza o desconto na folha de pagamento dessa contribuição sindical compulsória e também ela é obrigatória. Hoje a contribuição ela é opcional, naquela época ali ela era obrigatória, nem todos precisam fazer essa contribuição aqui. Outras possibilidades de desconto, ele está descrito no direito do trabalho, né, que ele prevê mais alguns descontos legais nessa folha de pagamento, alguns exemplos, dano causado pelo empregado em algumas circunstâncias especiais, né? O dano for feito pelo empregado, por exemplo, o desconto, ele pode ser permitido, né? Possivelmente ele tenha sido acordado dentro dessas circunstâncias. O adiantamento de vales, com aqueles valores ofertados pela empresa, o adiantamento do salário, da prestação alimentícia, que é determinada através de uma determinação judicial, um exemplo aí, desconto de pensão alimentícia, direto em folha, destinada a dependentes, de acordo com a sentença, geralmente isso é mais direcionado judicial mesmo. Temos aí também o aviso prévio, quando o empregador ele pode descontar esses valores decorrentes do empregado. Então, caso ele quiser
rescindir o contrato, ele deve avisar com uma antecedência dentro desse contrato. Então, a falta desse aviso, o empregador ele tem direito de descontar o salário correspondente ao prazo respectivo. O cara saiu, ele simplesmente falou que ia sair, virou as costas e saiu e deixou a empresa na mão. Então, isso não pode ocorrer. E mesma coisa quando a empresa vai dispensar um funcionário. Ele também tem que avisar, né, com antecedência para que ele possa, nesse meio tempo, procurar um emprego, coisa tal, ou pagar essa diferença. Do imposto de renda, aí tem o artigo 7º da Lei 7.713, que ele autoriza o desconto desses percentuais do imposto de renda, correspondente à remuneração recebida pelo empregado mensalmente. Temos também o Vale Transporte, que segundo a lei, esse desconto do Vale Transporte ele tem um limite de 6% no salário do empregado. O artigo 9 ele autoriza que o empregador ele desconte mensalmente a quantidade, porcentagem e o comprovante de pagamento, que a gente vai entrar agora, ele é feito mediante a recebimento de pagamento, vai através de comprovação de depósito, onde é aberta aí uma conta bancária para esse fim. Ela é bem complexa. Assim a gente vai trazendo o tópico 3, que é o aviso prévio à estabilidade provisória do FGTS, o PIS, PASEP e o seguro-desemprego. A gente vai estudar quando o empregador ele deve receber o aviso prévio, quando ele pode descontar a forma de indenização ou ainda de homologação dessas verbas trabalhistas, e a gente vai ver também sobre a estabilidade, quando o empregador ele pede esse direito de demitir o trabalhador. Isso pode ocorrer? Claro que pode. A gente vai ver aqui, vamos falar também sobre a importância do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tão conhecido FGTS, o PIS, PASEP também e o seguro-desemprego. E assim a gente vai trazendo o aviso prévio. Ele é o direito indispensável, tendo como finalidade evitar surpresa, rompimento de contratos de trabalho, também da relação laboral. Ele serve para evitar multas para antecipação do prazo, exemplo, contrato determinado de 1 ano, então a multa seguratória, né, de rompimento antecipada desse contrato. Então, após 6 meses de atividade, se você não quer mais fazer essa prestação, não quer mais trabalhar para essa empresa, existem algumas situações, exemplo ali, se não der um aviso prévio no mínimo de 30 dias, ele deve pagar essa indenização com um valor aproximado aí de 50% do tempo faltante a cumprir esse contrato. O aviso prévio também de afastar a surpresa do desemprego voluntário. O cara ali não tem uma surpresa, tá com a mão de obra contando com aquilo e de repente você se vê sem um funcionário. Por isso que o aviso prévio é importante para ambas as partes, para que possam se estruturar, tanto para o funcionário correr atrás de um outro emprego ou ainda empregador conseguir um outro funcionário para colocar no local aonde estava aquela falta. Prazo mínimo. Então um aviso de 8 dias para trabalhadores que recebem salário semanal e 30 dias em caso de pagamento quinzenal ou ainda mensal. Nesse caso aqui, o empregado dispensado sem a justa causa, ele tem direito a um acréscimo de 3 dias no período desse aviso prévio por cada ano de serviço prestado, para o mesmo para o empregador. Isso quer dizer o quê? Se eu trabalhei 10 anos, eu vou ter 30 dias. Vamos ver se é direito a acréscimo de 3 dias no período de aviso prévio, para cada 1 ano de serviço prestado para o mesmo empregador. O aviso prévio indenizado é quando o empregado ele comunicar com antecedência a intenção de determinar com a relação do empregado. Não quer mais trabalhar, então o empregado ele já faz essa parte, aviso prévio indenizado. Então, possibilidade de indenizar, ou seja, de pagar. Aviso prévio trabalhado, ele integra o tempo de serviço das dispensas sem justa causa, porém o empregado ele precisa trabalhar 30 dias corridos ou consecutivos, então ele também tem direito à redução nas horas dos seus horários de trabalho, para que ele possa buscar outra coisa, buscar outra colocação no mercado, e assim ele tenha tempo hábil de
pegar o horário comercial para isso. Geralmente essa redução ela é de 2 horas, menos 7 dias corrido do trabalho durante o período do aviso prévio. Se ele cumprir os horários cheios, essas 2 horas vai ser na acumulativa. No final de 30 dias ele vai ter 1 semana de dispensa antecipada. Então a gente não deve esquecer também que o salário ele continua o mesmo, não pode ter redução, não é porque ele teve redução de trabalho para que ele possa buscar outra coisa que o salário também vai ser reduzido. Não, o salário é cheio, direito garantido do trabalhador. E a falta de aviso prévio, aí sim, aí gera uma indenização, tanto para o empregado quanto para o empregador. Se o empregado ele abandonar, ele vai ser descontado dele esse abandono dos 30 dias. E se o empregador, por exemplo, dispensar, não quero mais, não aguento mais olhar para o cara, pode ir embora que eu pago esses 30 dias cheios. Aí, beleza, tranquilo. Essa é mais ou menos a faixa da indenização para ambas as partes. E aqui a gente tem também reconsideração do aviso prévio, né, que é quando o empregado ou o empregador se arrepende de ter concedido esse aviso prévio ou ainda o desejam ainda permanecer dentro dessa relação, nessa atividade de empregado e empregador. Pode ser que foi só uma discussão, mal entendido, conversa vai, conversa vem, e resolveram retomar as atividades. Então também tem como fazer essa reconsideração do aviso prévio. E agora o ajuste de causa do empregado no período de aviso prévio. Então a gente já ouviu falar as demissões com justa causa. O empregado ele perde direito ao aviso prévio, do saque FGTS, do seguro-desemprego, de férias, várias perdas aí nessa corrida. E o 13º proporcional também, entre outras coisas, como ato de improbabilidade, má conduta ou um procedimento não muito legal dentro da empresa, uma negociação por fora, por exemplo, tem a permissão da empresa, ou ainda com a concorrência, indicando clientes que era particularmente da empresa, você fazendo uma venda paralela com outra empresa, ainda condenação criminal, sei lá, você prejudicou a empresa porque você estava dirigindo sem carteira, porque você perdeu, ser contratado pela empresa, mas perdeu e não avisou a empresa, embriaguez, é muito comum entre principalmente caminhoneiros, violação de segredo da empresa, né, algo que não poderia espalhar, vendeu essas informações. Então o ato indisciplinar, fazer algo que agrediu um outro funcionário, ou mesmo empregado, ou ainda o patrão dentro da empresa, abandono do emprego em si, não aparecer mais, prática de jogo de azar dentro da empresa, vendendo bingo, fazendo essas coisas que não deve fazer, não é legal, né? Exemplo aqui, ele trouxe um caso, né? O empregado ali, quando ele comete um ato de improbabilidade, ou seja, ele apropria de algo que não é dele, é da empresa, e assim ele revende aquilo, ou sei lá. Teve uma empresa que eu trabalhei uma vez, é claro que não vou falar o nome dela, mas um cara foi demitido porque ele era soldador e ele levava disco, levava vareta de solda, essas coisas pequenas aí, porque ele fazia bico depois do serviço em casa, mas ele pegava tudo no almoxerifado, porque não tinha um almoxerifado na empresa, né? Então qualquer funcionário tinha acesso às ferramentas. Descobriram, né? Botaram câmera sem avisar, aí viram, estava assumindo uma quantidade muito grande e ele foi mandado embora com justa causa. Ainda a possibilidade do empregador cometer justa causa contra o empregado, então ali conhecido como a rescisão indireta, onde o empregador ele agride o empregado, ele está cumprindo ali os seus 30 dias. Já está no aviso prévio, mas acaba tendo uma discussão e uma agressão. Aí o empregado ele pode se desligar da empresa imediatamente, ainda ele ter todos os seus direitos normativos normalmente, porque ele estava cumprindo o que estava no contrato. Devido ao ocorrido, o cara lá esquentou a cabeça e viu que o cara, de vez de trabalhar, estava só ali querendo pagar os seus 30 dias e acabou acontecendo isso. Homologação das verbas rescisórias, que geralmente é homologada junto com o sindicato do Ministério do Trabalho, onde o empregado ainda ele tem a opção de ficar acompanhado pelo um advogado, né, na sua rescisão contratual, e geralmente já tem um clima, né, às vezes não vai ter um acordo muito dentro da lei, então ele já prefere ir com o advogado logo, e ali dentro da lei já funciona melhor. Então o pagamento dessas verbas rescisórias, geralmente tem um prazo ali aproximadamente de a partir do término do contrato, caso aí tiver um atraso, aí sim vai gerar uma multa, geralmente de um salário mínimo.
Tem também a estabilidade provisória, é para cargos públicos, servidor público, depois de 3 anos de exercício, que é o probatório, né, e adquire a estabilidade. Então, por isso que tanta gente tenta uma carreira pública, por causa dessa estabilidade. Ah, mas isso quer dizer que eu nunca vou ser mandado embora? Claro que pode. Se você fizer alguma daquelas M lá de cima que a gente falou, é lógico, né, que você vai ser mandado embora. Mas se você não fizer nada disso, você está garantido até a sua aposentadoria. Então, assim, a empresa ela não pode demitir o trabalhador, a não ser, claro, se for por causa justa. A estabilidade do dirigente sindical, que ele traz uma garantia em poder lutar pelos seus direitos, pelos direitos da categoria. Quando a gente fala em sindicato, a gente já está falando de algo que protege aquela determinada atividade. Por exemplo, o sindicato dos trabalhadores, a gente tem ali o sindicato dos professores, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos bancários, né? Então tem esses sindicatos onde o pessoal geralmente paga uma taxa e se afilia nele, e assim eles têm os direitos, onde esse pessoal aí corre atrás do direito dessa classe. Então, se aumentar o salário de um, aumenta da classe inteira. Geralmente, todos os trabalhadores que resistem a essa candidatura, fazerem parte desse sindicato, elas vão ter um direito de estabilidade. Porém, somente o eleito e o suplente ele vai continuar tendo essas estabilidades durante o seu mandato. Isso quer dizer o quê? Se eu estou lá dentro da empresa e eu quero fazer parte do sindicato dos trabalhadores, mas aí eu estou me candidatando na eleição, se alguém votar em mim, eu vou ser o representante daquela classe. Isso quer dizer o quê? Que a empresa não pode me mandar embora enquanto eu estiver nesse mandato. Muitas vezes você sai da empresa para fazer algo referente ao sindicato, né? Defender a sua classe. Então, ele também pode ser demitido, mas somente por dispensa com justa causa, se é algo daquelas M's que a gente viu lá em cima. Senão, ele também tem a sua estabilidade. É bom frisar que essa candidatura tem um período, né? Durante o período de aviso prévio, ela não garante o emprego. Então, se eu estou no aviso prévio, aí eu consegui me afiliar no sindicato e lá votarem em mim e eu vou participar, quer dizer que a empresa não pode me mandar embora? E tem a estabilidade do CIPEIRO, que é as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Então, a CIPA, ela tem o objetivo de prevenção sobre doenças decorrentes do trabalho, depressão ou algum acidente. Então, esses titulares da representação desses empregados, ela não pode também sofrer despedidas arbitrárias. Porém, esses representantes, elas têm estabilidade prevista na lei trabalhista também, igual os sindicatos que a gente viu. Então, as empresas ou o empregador, ele pode trocar os seus representantes ou ainda dispensar sem justa causa. Aí que está um pouco a diferença entre os dois. E a estabilidade da gestante. E a empregada gestante, ela não pode ser dispensada se tiver a confirmação de gravidez até 5 meses. Então, o objetivo aqui é proteger a gestação, proporcionando tranquilidade da mulher grávida. Porém, esse direito ele não pode ser aplicado à mãe adotiva. Vamos passar agora para a estabilidade do acidentado. Então, aqui é quando o empregado que sofre um acidente de trabalho ou ainda uma doença ocupacional, ele tem assegurado no mínimo 12 meses a sua manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Então, após essa cessão do auxílio-doença acidentária, vamos dizer acidentário, se o empregado ele sofreu um acidente ou adquiriu uma doença relativa ao trabalho, para ele ter direito a essa garantia de emprego, ele precisa ter recebido o benefício já da Previdência Social ou ainda dos primeiros 15 dias pago pela empresa, para que a Previdência Social ela possa pagar ele. Porém, ele precisa provar que a doença foi em relação às atividades desenvolvidas por ele na empresa. As demais estabilidades, também no ordenamento jurídico, a gente tem aí diversas espécies de estabilidade, como empregado, membro de um Conselho Nacional da Previdência Social, o Conselho Curador, que é do FGTS, que ele dá as comissões de conciliação prévia, servidor público, como a gente viu, então após o estágio probatório daqueles 3 anos, quando o servidor já é nomeado, todos esses também têm uma estabilidade. Já o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é o FGTS, quando ele foi criado ali com o objetivo de
proteger o trabalhador demitido sem justa causa, né? Onde o FGTS ele é depositado mensalmente pelo empregador em uma conta vinculada ao trabalhador. Por isso que a gente tem que abrir uma conta logo no início, quando a gente tem um contrato para receber o nosso pagamento. E assim também a gente tem a estabilidade decinal, surgimento do FGTS. Por exemplo, os trabalhadores rurais é um que teve já a sua estabilidade decinal, só podia ser dispensado através de inquérito judicial por ação ou uma falta grave. Ali em 1966 foi intitulado esse sistema de responsabilidade pela extinção dessa estabilidade, onde foi criada o Fundo de Garantia do Tempo de Trabalho. Hoje já é um pouco diferente. E a responsabilidade pelo recolhimento. Essa responsabilidade do FGTS, ela é do empregador, já é obrigado a depositar até o 7º dia de cada mês uma conta bancária vinculada ao trabalhador, como eu mencionei anteriormente. Então, relembrando que o trabalhador é todas as pessoas físicas que prestam serviço ao empregador ou o tomador de mão de obra. Tem algumas exceções, no caso do empregador doméstico, que é facultativo o depósito desse fundo de garantia de tempo de serviço, então não é obrigatório. E temos também a parte da fiscalização do sujeito ativo. Tem ali o Ministério do Trabalho, que por intermédio de cada delegacia regional do trabalho é responsável por essa fiscalização. Assim a gente tem a alíquota e a base de cálculo, que geralmente é de 8% dessa remuneração paga no mês anterior, e essa base de cálculo costuma ser sobre todas as parcelas que fazem parte dessa remuneração, inclusive ali gratificações, gorjetas. Temos também a prescrição do FGTS, que geralmente tem um prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho, e o PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social, junto com o Programa de Formação de Patrimônio de Serviço Público. Ele tem o Fundo de Participação gerido pelo governo federal, que ele tem a função de calcular sobre o faturamento da empresa, fazer esse cálculo sobre o faturamento da empresa. E os participantes e contribuintes, com exceção dos empregados rurais e as pessoas físicas e domésticas, como a gente viu, tem o PASEP, funcionários públicos, o abono anual de cotas, que são as arrecadações decorrentes de contribuições. Ela deve financiar o programa de seguro-desemprego e o abono anual do PIS, para quem quer receber até 2 salários mínimos mensais. Esse valor desse abono geralmente é anual, e os requisitos são receber até 2 salários mínimos mensais, ter exercido atividade remunerada pelo período de 30 dias no ano e ainda possuir cadastro no PIS ou ainda no Cadastro Nacional do Trabalhador no mínimo 5 anos. O seguro-desemprego, que é em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive rescisões indiretas, ele comprova o regime do trabalho forçado com as condições análogas de escravo, Lei 7.998 de 90. Ele traz ali auxílio aos trabalhadores na busca de preservação do emprego. Essas ações, elas são ações integradas de orientação de relocação, né, da qualidade profissional. E o seguro-desemprego, que o empregado, tanto urbano quanto rural, ele tem desemprego involuntário quando o trabalhador ele é dispensado sem justa causa, não tem aí pedido de demissão, né? E tem direito a todos os seus benefícios temporariamente. E ainda, dentro dessa colocação, vai ser concedido o seguro-desemprego aí no período máximo de 3 a 5 meses, com duração definida por quem? Pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. No caso da rescisão, a gente tem ali o consensual, né, do contrato de trabalho. É um acordo entre as partes, né? Tem a quantidade de parcelas concedido com um período máximo de 3 a 5 meses, contando a data da dispensa. Tem 4 parcelas, no mínimo 12 meses, né, e no máximo 23 meses, em 5 parcelas. E depois a gente tem no mínimo 24. Você está numa outra empresa e você de novo cai nessa mesma malha, só que você vai fazer a segunda solicitação, vai mudar o prazo um pouquinho. Aí já é 3 parcelas e não 4 como na primeira. Então no mínimo é 9 meses e no máximo 11. 4 parcelas, no mínimo 12, no máximo 23, 5 parcelas. E ali no terceira solicitação, 3 parcelas, 6 meses, 11 meses, 4 meses de parcela, 12 meses no máximo. Como a gente vai vendo, cada vez que você vai
Saindo de uma empresa e entrando numa outra, essa parte que você vai pedindo seguro-desemprego, as parcelas vão diminuindo. Quando é a primeira vez, você recebe bastante, mas quando isso é decorrente, aí você vai tendo um valor menor. Tem gente que antes vivia disso, né? Trabalhava um ano, pedia, aí ficava lá recebendo. Aí tiveram que mexer nisso porque realmente o cara trabalhava um ano e ficava parado mais um ano recebendo. Trabalhava mais um ano, parava, ficava mais um ano recebendo. Aí viram que estava virando farra e tiveram que mexer nesse reajuste. Então, o seguro-desemprego do empregado doméstico, todos os empregados domésticos que tenham sido dispensados em justa causa, ele tem direito de receber seguro-desemprego, porém, ele precisa comprovar ter sido empregado doméstico pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses e que anteceda a data da dispensa, ou seja, exceto o auxílio acidente, né, se ele tiver, ou ainda pensão por morte de algum parente, ele não pode ter ainda renda própria em nenhuma natureza. Geralmente, esse benefício do seguro-desemprego para os empregados domésticos, ele tem ali cerca de um salário mínimo no período máximo de 3 meses. E o seguro-desemprego ele deve ser requerido no prazo de 7 dias ou 90 dias contado a data da dispensa. Então, esse empregado ele deve comparecer numa unidade de atendimento do Ministério do Trabalho com seus documentos para fazer essa comprovação. E quais são esses documentos? Carteira de trabalho, né, onde consta a anotação do contrato, a data de admissão e da dispensa, termo de rescisão do contrato em justa causa, a declaração que ele não está em gozo de nenhum benefício, tanto da Previdência Social ou de outra renda, e que ele não possui renda própria de nenhuma natureza. E assim a gente vai vendo a obrigatoriedade do refeitório. Quando uma empresa tem que ter quantos funcionários, uma empresa com mais de 300 funcionários, ela já entra nessa concepção de obrigatoriedade. Vai ter que ter um refeitório e os de 30 a 300 trabalhadores, aí não é obrigatório. Porém, acredito que muitas delas vão possuir, que sai mais barato, né? Então ela ter refeitório, mas tem que ter condições suficientes, levar uma marmita ou algo assim, se alimentarem na própria empresa. Pode definir o uniforme que o empregado deve utilizar na empresa, tendo como logomarca da empresa ou com ainda a logomarca de terceiros. Quando você, por exemplo, presta serviço para outras empresas, tipo a Ambev, que tem vários representantes, né, de várias cervejas, e pode ser que ele queira que você use um emblema ou de uma cerveja ou de outra, dependendo do tipo de cliente dele. E já falando de higienização, ele fica por conta do funcionário, ou seja, lavar sua roupa, limpar, a não ser em algumas outras condições especiais. Claro que a gente tem algumas exceções aí, como no caso desinfecções hospitalares, né? Aí não tem como você levar para casa, você tem que fazer toda essa higiene no próprio local. Seria isso. Fiquem aí que eu não vou embora não. Valeu, galera, fiquem bem, até mais. Fui, valeu. Beleza. Interrompi a gravação.